todos, que alegria é para nós estarmos aqui no estúdio da FM Vida 104,9, mais uma vez, entrando em seu lar através das ondas sonoras dessa emissora. Sou o pastor Arlan e estou tendo o privilégio de mentorear você em seu lar com a palavra de Deus. Nesse momento eu gostaria de externar minhas saudações à minha linda e preciosa família, a minha querida esposa Weslane Braga, que está sintonizada, meu amado filho Darlan, e também a minha sogra Vanderlice, estão todos sintonizados nesse programa. Amo vocês. Quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe também, a diaconisa Luzilene, diaconisa operosa, mãe amorosa e cristã piedosa. Pois bem, caro ouvinte do programa Bíblia em Foco, nessa noite de sexta-feira, daremos continuidade à nossa série de pregações intitulada A Minha Família Orientada pela Palavra. E para mim tem sido uma bênção, um privilégio desmedido contribuir com a edificação e instrução da sua família. Com esse programa desejamos edificar e instruir os cristãos e também evangelizar aqueles que ainda não são, mas que direto ou indiretamente têm ouvido a exposição da Palavra de Deus. Nós cremos firmemente no poder da Escritura, até porque o próprio Deus foi quem disse em Isaías 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Paulo diz também em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pois bem, hoje veremos os princípios bíblicos para um casamento saudável. Você deseja que o seu casamento, seu matrimônio seja saudável? Então redobre a sua atenção, porque nós iremos compulsar a Bíblia, a palavra de Deus. Já quero adiantar aqui que esses princípios, apesar de serem práticos, são bíblicos e determinantes para um relacionamento conjugal saudável. Nós iremos fazer uma apanhada à luz da totalidade das Escrituras, elencando aí 7 princípios para um casamento saudável. É interessante ressaltar que esses princípios foram desenvolvidos em decorrência de assistência pastoral. Por vezes, eu, o pastor Arlen, mentoreando famílias, lares, enquanto eu ensinava as Escrituras, o pastor Arlen escrevia, e à medida que ele foi escrevendo, foi criando corpo, e graças a Deus nós temos essa instrução para passar. Então vamos sem delongas ao primeiro princípio para um casamento saudável. O princípio chama-se comunicação. Você me ouviu? Esse é o primeiro princípio para um casamento saudável, a comunicação. Infelizmente, com o advento da internet, a comunicação tem se tornado uma realidade quase extinta nos lares. Mas se almejamos um casamento saudável, faz-se necessário trabalharmos o princípio da comunicação. Aliás, como anda a comunicação no seu casamento? Está tudo bem por aí? Se está tudo bem, trate de manter. Se não está bem, redobre a sua atenção e busque viver esse princípio tão relevante. A comunicação no casamento é basicamente um processo que envolve a troca de informações, ou seja, tanto o marido como a esposa devem primar pela comunicação. Porém, para que a comunicação seja uma realidade no casamento, é preciso atentar para 2 fatores. Em primeiro lugar, é necessário atenção na comunicação. Quando seu cônjuge quer falar algo contigo, você redobra sua atenção para ouvir? Nessa hora você precisa deixar o celular, deixar os seus afazeres e, como cristão, você precisa ouvir o que o seu cônjuge tem para falar. Em Tiago, capítulo de número 1, nós temos um princípio bíblico que é aplicável também no âmbito do casamento. O escritor, abordando a relação do cristão com a palavra, destaca o seguinte, em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse texto é digno de nota. Tiago está conclamando a sua audiência a redobrar atenção à palavra de Deus. E ele diz, sabeis isto, meus amados irmãos,
mas todo homem seja pronto para ouvir. Essa palavra pronto vem do grego taxis, ou seja, o cristão tem que estar com a atenção redobrada, com os ouvidos antenados para ouvir a palavra de Deus. E esse princípio é aplicável também no âmbito do casamento. Quando o marido estiver falando, requer que a esposa faça o quê? Redobre a sua atenção. Quando a esposa estiver falando, requer que o marido redobre a sua atenção. Se você deseja uma comunicação real no seu matrimônio, você precisa prezar pela atenção na comunicação. Inclusive, tem casais que, enquanto o marido fala, a mulher não quer esperar a sua vez, não. Ela interrompe na hora, ela quebra o diálogo, a fluência do marido. E Salomão, com a sabedoria que Deus lhe dera, movido pelo Espírito Santo em Provérbios 18:13, ele disse: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Que texto profundo, não é mesmo? Penetrante. Responder antes de ouvir é estupidez e vergonha. Então, quando seu marido estiver falando, minha querida, você precisa redobrar sua atenção e vice-versa. É necessário que vocês venham redobrar a atenção de vocês para que a comunicação seja uma realidade. Um outro fator que é digno de nota é a sinceridade na comunicação. Embora seja necessário tatilidade e temor a Deus, os sentimentos, os pensamentos e os desejos devem ser apresentados ao seu cônjuge. Por exemplo, algo te desagrada? Há algo que te incomoda? Então converse de forma franca com seu cônjuge. Abra o seu coração, desabafe. É necessário sinceridade, transparência. Salomão disse em Provérbios 10:9, quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Contudo, não confunda sinceridade com ser sincericida. Isto mesmo. Tem pessoas que matam, que machucam no nome da sinceridade. É necessário sinceridade, mas com tatilidade. Então, se você pensa, olha, de forma equivocada, diz assim: eu sou como João Batista. A verdade doa, mas eu vou falar a verdade. Se você pensa assim, você está equivocado. Porque é necessário você ser sincero, ser transparente, mas com tatilidade. Você me entendeu? Eu quero agora ressaltar uma palavra a quem está prestes a se casar. É preciso que os noivos, os nubentes, tenham um compromisso com a comunicação antes de se casarem. Eu particularmente conheci uma senhora cristã que, ao se precipitar, se uniu com uma pessoa e foram morar juntos. O tempo passou, os problemas chegaram e ela o chamava para conversar, mas pasme você, ele ficava totalmente silente, ou seja, ele sequer abria sua boca. Imagine a cena: a mulher quer conversar, a mulher quer alinhar os ponteiros, mas o seu companheiro fica calado. Logo, se você não deseja passar por isso, defina que a comunicação será uma realidade no noivado e principalmente no casamento. Então esse é o primeiro princípio para um casamento saudável: comunicação. Você precisa investir no diálogo, converse sobre a vida. Segundo princípio, nós os chamamos de conhecimento. Esses princípios, na verdade, estão intimamente ligados um ao outro. Então, a gente saiu da comunicação e vamos agora discorrer o conhecimento. Lamentavelmente, a falta de conhecimento no âmbito do casamento é algo assustador em seus mais variados aspectos. Por exemplo, muitos se casam sem saber o que é o casamento, ao passo que outros se casam sem conhecer bem o seu cônjuge. Essa falta de conhecimento acarreta em infelicidade, desgosto, frustração e, por conseguinte, em desobediência à Escritura quando optam pelo divórcio. Você conhece bem o seu cônjuge? O que o seu cônjuge gosta? O que ele não gosta?
Esse conhecimento é resultado direto da comunicação. Logo, quanto mais o casal se comunica, mais ele se conhece. Mas quero aproveitar a oportunidade e dar uma palavra aos namorados e noivos que estão se preparando para se casar. Você já conhece o que é o casamento suficiente? Aconselho o seguinte: antes de se casar, peça ao seu pastor um curso bíblico aprofundado sobre o casamento e busque respostas bíblicas para as suas indagações. Também te aconselho a conhecer bem o seu pretendente. Isso mesmo. É muito comum pessoas se casarem de forma precipitada e depois dizerem: eu não conheço ele, eu não conheço ela, não é mais a mesma pessoa ou não é a mesma pessoa com quem me casei. Nesse caso, você se casou sem conhecer bem a pessoa, não é mesmo? Você se deixou levar pela paixão, pelo amor eros ou por pressão de terceiros. Mas se você deseja casar-se para ser feliz, você precisa conhecer bem o seu pretendente, meu amigo, minha amiga. Busque saber quais são as suas crenças. Seu pretendente acredita em quê mesmo? Ele é um crente fiel? É um cristão genuíno? Ele professa a mesma fé que você professa? Observe o comportamento dele, o comportamento dela. Como é a sua maneira de viver? Se uma moça responde e distrata a sua mãe, por exemplo, o rapaz pode se preparar porque ele vai sofrer. Se um rapaz é preguiçoso, não quer saber de estudar, de trabalhar, a moça pode se preparar, pois ela passará por privações. Perceba que muito sofrimento pode ser evitado se as pessoas conhecerem bem acerca do casamento e conhecer bem o seu pretendente. Por isso, é necessário que você conheça bem antes de se casar. Você quer casar? Deixa eu te perguntar aqui, meu amigo. Você sabe o prato predileto da sua esposa? A cor preferida dela? O número do calçado? De repente você está no centro da cidade, tem uma propaganda, uma loja vendendo um calçado. E aí você vai fazer o quê? Você está com dinheiro no bolso. Vai ligar para a sogra para perguntar o número do calçado da sua esposa. É necessário, além de comunicação, é necessário conhecimento. Terceiro princípio, confiança. Esses princípios bíblicos estão intimamente ligados como posto. Logo, se o casal tem uma boa comunicação e se conhecem bem, eles nunca ficarão inseguros. Você confia na sua esposa? Você confia em seu marido? Um sim ou não será o suficiente para que você acredite. Imagine que há casais que me ouvem nesse momento, por isso eu quero fazer a seguinte pergunta. Vocês são cristãos, certo? Entendem que o casamento é para a glória de Deus, ok? Logo, como cristãos que têm essa cosmovisão, vocês devem ser pessoas confiáveis. Se você é crente, você deve ser uma pessoa confiável. Você deve expressar para a sua esposa que deveras você teme a Deus, que você é uma pessoa confiável. Inclusive, uma das virtudes que compõe o fruto do Espírito, conforme em Gálatas 5:22, é a fidelidade. O crente, o salvo, ele é caracterizado como sendo uma pessoa leal, uma pessoa confiável. Quarto princípio, compreensão. O casal que preza pela comunicação, pelo conhecimento e pela confiança, irá expressar ao seu cônjuge compreensão. Me permita passar aqui 2 exemplos práticos. Primeiro, é aconselhável que o marido não traga seus problemas para o casamento. Trabalho o dia inteiro, é tanta luta, é aconselhável que ele não traga os seus problemas para dentro do lar. Mas imagine que um marido chegou do trabalho um tanto estressado e não quer conversar naquele momento, inclusive para não machucar sua esposa. O que a esposa, que conhece bem o seu marido, deve fazer? Ela precisa ser compreensiva. Ela precisa evitar cobranças, como, por exemplo, que você viu mesmo na rua, hein? O que está acontecendo mesmo? Começa a pressionar o marido. A esposa deve ser compreensível
esperar o marido chamá-la para compartilhar a situação que deve ser feita. E tendo finalizado, desabafado, o casal deve orar juntos e buscar a ajuda do Senhor. Vamos para um outro exemplo prático que está relacionado aqui à questão da compreensão. Geralmente, quando a esposa está em seu período mensal, a possibilidade dela ficar mais sensível, mais estressada, por aí vai. Nesse caso, o marido que conhece bem a sua esposa irá considerar essa realidade e, sem dificuldades, ele será compreensível, ele será sensível à realidade. O quinto princípio é a concordância. Ensinamos sempre que não há casamento perfeito, mas também afirmamos que existe casamento saudável. E por sermos falhos, tendemos, em um momento ou outro, temos uma desavença, uma falta de acordo e similares. E agora? O que fazer? Suponhamos que cada um está com a sua razão e não quer dar o braço a torcer, insiste ali com a sua opinião. O que fazer? Com base em que o casal chegará a um consenso, vejamos alguns critérios. Primeiro, a sua opinião e vontade glorifica a Deus? O casal precisa entrar em concordância. Cada um está com a sua vontade, com a sua opinião. Aí você deve se perguntar, a sua opinião e vontade glorifica a Deus? Você se lembra do primeiro propósito do casamento? Glorificação. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um segundo critério para você entrar em um consenso com a sua amada, com o seu amado. A sua opinião e vontade estão amparadas na Escritura? Sim, a Bíblia é a nossa única regra infalível e suficiente de fé e de prática. Logo, é necessário submeter a nossa opinião à palavra do Todo-Poderoso. Terceiro critério, a sua opinião e vontade visam o bem-estar do casamento ou seu bem pessoal? Você se lembra que o casamento entre um homem e uma mulher que se torna uma só carne? Uma vez que o homem entra na aliança de casamento com a sua esposa, ambos perante o Senhor são apenas uma só carne e se implica em unidade de interesses. Feito isso, coloque na balança qual opinião é mais louvável e entre em um acordo. Sexto princípio, compromisso. Você tem compromisso com a sua esposa, meu amigo? Você, minha irmã, tem compromisso com sua esposa? Abaixo de Deus e da soberana vontade dele, o seu maior compromisso deve ser com o seu cônjuge. Marido, tenha compromisso com a sua esposa e com os seus papéis para com ela. Esposa, de igual modo, tenha compromisso com o seu esposo e com os seus papéis para com ele. Para finalizar, iremos agora nos debruçar no sétimo princípio, companheirismo. Já somos sabedores que Deus criou a mulher para completar Adão. Você se lembra de Gênesis 2:18? Então disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então Deus cria a mulher para resolver o problema da solidão do homem. Assim sendo, espera-se que o marido seja companheiro da esposa e que a esposa seja uma companheira presente na vida do seu marido. O próximo, mais próximo do cônjuge é o seu cônjuge. Então vimos nessa oportunidade, de forma prática, mais bíblica, instrutiva, 7 princípios para um casamento saudável. São eles: comunicação, conhecimento, confiança, compreensão, concordância, compromisso e companheirismo.